Vamos lá então, a terceira e última parte. Seus sofrimentos se tornaram tão intensos que ele fica sentado em cinzas, amaldiçoa o dia do seu nascimento e tudo indica que nasceu no mês de fevereiro. Vamos entender por quê? Jó capítulo 3, versículo 1 e versículo 3 e 6. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem. Quando aquela noite ele se apodere, quanto aquela noite dela se apodere a escuridão, e não se regozije entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Também sabe que fevereiro tem 28 dias e no bissexto ele tem 29. A Bíblia explica sobre a falta de um dia no mês de fevereiro. Agora, um dia a Bíblia explica. A batalha de Israel, em Josué capítulo 3, versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jesser, o reto, é um outro livro que não tem, mas ele não é um livro que está canonizado na Bíblia, mas houve isso escrito. Mas Josué também escreve. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se quase o dia inteiro. Faltou lá, né, minutos para que o dia fechasse, para que Josué vencesse esta batalha. Agora, a segunda explicação é a cura do rei Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 8, eis que farei retroceder a 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol e os 10 graus que já tinham declinado. Acás chora diante de Deus e Deus manda o profeta Isaías dizer para ele, né, que ele seria curado. E o sinal seria o relógio retroceder. Isso significa o quê? O relógio iria completar o dia que faltava entre a batalha de Josué e agora com a cura. Então o mês tinha 28. Agora, no ano bissexto, aconselho você a consultar o Google. Vai para 29 dias. Para que haja uma explicação, para que o estudo aqui não fique tão extenso. Tá? Mas o dia faltando, em fevereiro, está aí a explicação, que não era um mês que completava-se o único no ano que faltava, não é? Agora, Jó recebe a visita dos 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zufar e Eliú, para consolar e discutir a sua série de tragédias. Eles insistem que seu sofrimento é um castigo por algum pecado na sua vida. Aos amigos, hein? Jó, no entanto, continua sendo dedicado a Deus, por isso ele afirma que sua situação não é pecado. Mas vamos aqui aos que os amigos começam a falar. Capítulo 2, versículo 11 e 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zufar, e combinaram para consolarem e chorar. Só veio 3 primeiro. E assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, porque viam que a dor era muito grande. Elifaz exorta Jó por ter ofendido a Deus. Aqui o primeiro amigo diz isso. Em Jó 4,8. Segundo eu tenho visto que os que lavram iniquidade e semeiam o mal seguem o mesmo. Seguem o mesmo. Quer dizer, quem planta, colhe. Agora o segundo é o Bildade, diz, Jó tinha abandonado a Deus e praticara o que era mal e estava em pecado. Jó tinha algo escondido. Olha a colocação do segundo amigo. E diz assim, Jó capítulo 8, versículo 6, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Agora vamos lá aqui. O terceiro, Zofar, acusa Jó de ter falado algo sem sentido. Jó capítulo 11, versículo 12. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, ou você falou muita coisa que não devia. E o homem falador será justificado? Aí, ó. Agora você sofre o dano. Você falou que não devia. E o quarto amigo que aparece, o mais jovem, Eliú, diz a Jó que ele precisa se humilhar e aceitar as dificuldades permitidas por Deus. E isso é para purificar a vida, contradizendo que seus amigos, os 3 antes, né, que falaram, que os seus amigos que falaram antes dele, diziam que o sofrimento possui sempre um caráter punitivo.
Enquanto que Eliú defendia que o caráter é de ensino. Deus estava ensinando Jó através daquela situação. Jó capítulo 32, versículo 3 e 4, diz assim: também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenou a Jó. Condenavam, todavia, os amigos condenavam a Jó porque não achava falha nele, mas condenavam. Aí Eliú, venha como ele respondeu, porém esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele, quer dizer, todos eles eram mais velhos, Eliú era mais novo, para falar o que eles falaram, e Eliú se levantou contra eles. Deus responde a Jó, estamos chegando já ao final, Deus mostrou a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Jó 38:1, porque disso o Senhor respondeu a Jó de um rodemoinho, dizendo: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Muitas pessoas falam, criticam, não aceitam, e fica numa situação difícil. Você existia antes de que o mundo fosse... Nós existíamos antes que o mundo viesse a ser construído por Deus? Não. Então, aqui está. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Onde estava tu quando eu fundava a terra, onde eu formava? Faz-me saber se tens inteligência. Você veio. Tudo não veio por acaso, eu formei. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Jó 42, versículo 1, 2 e 5. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. 5. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora vêm os meus olhos. Deus se apresentou para ele depois. Olha a vitória, a bênção que ele recebeu. Não foi o que eu vou dizer agora em dobro, mas foi a presença de Deus na vida dele, que ele acabou vendo. E Deus abençoa Jó em dobro. Jó 42, 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. E o versículo 13 e 12 fala assim: e assim abençoou o Senhor, capítulo 42, não é? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas e também 1.000 juntas de boi. Versículo 13, e também teve 7 filhos e 3 filhas novamente. Foram muito lindas, muito bonitas as filhas de Jó, você vai ver lá no final do capítulo 42. Estou chegando ao final agora. A conclusão aqui, ó. No Velho Testamento, as experiências eram literais, ou seja, reais. Eram físicas ali no momento. Deus provava na hora. Não era paulatinamente, não. Satanás agia por inveja. Para andar com Deus, a fé era... Hoje, para andar com Deus, a fé era aprovada. E está escrito no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11. Fala sobre a galeria dos heróis da fé. Vou repetir para você na conclusão final. No Velho Testamento, as experiências eram literais, ou seja, reais, fisicamente. Satanás agia por inveja. Para andar com Deus, tinha que ter fé. E a fé era aprovada. Isso está escrito, como eu disse para vocês, em Hebreus capítulo 11, lá, sobre a galeria dos heróis da fé. Hoje, a fé é espiritual. Ou seja, é andar na contramão da vida. Satanás age na mente, colocando dúvidas, dizendo: muitos não andam com Deus. Vou dizer por quê. Olha o que Satanás. Os cultos de ensino e orações são pouco frequentados. O louvor é para o corpo, sem liturgia, mensagens só de bênçãos. Querem ouvir o que precisam, não o que Deus quer que eles ouçam. Já estamos no período da igreja de Laodiceia, ou seja, nos cultos hoje as pessoas querem ouvir aquilo que precisam, não querem ouvir aquilo que Deus quer. Infelizmente. Aí vem Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frios nem quente, quem dera fosses
frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estão vendo aí a situação que está passando a igreja de hoje? É uma pena. Mas eu vou orar para o término, mas antes disso eu pergunto: você está afastado do caminho do Senhor? Quer voltar e andar nele? Ou entregar sua vida para o Senhor Jesus? Ou está desanimado? Ou aí já pensou até em desistir de tudo, largar, abandonar? A situação minha não é boa. Se você serve a Deus, Satanás quer que você se expresse de uma maneira que nunca teve experiência com Deus. Mas Deus permite certas situações na sua vida. Agora, se você não conhece a Deus, isto é proveniente das situações do que vivemos na vida, sem saber por que passamos por isso. Mas o cristão, ele fica meio pensativo. Por que ele está passando por essa situação? Mas eu vou orar por vocês para nós terminarmos e creio que esse ensino fortalecerá muitos irmãos, muitas pessoas, seja evangélica ou católica ou espírita. O objetivo aqui não é atingir nenhuma fé, nenhuma religião, é passar o ensino da Bíblia, onde o Espírito Santo quer fazer milagres e operar maravilhas na vida de muitos para terem conhecimento da eternidade, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço a Ti pela Tua bondade e graça de podermos, Senhor, levar esse conhecimento desse estudo, Senhor, da Tua palavra a muitas vidas que estarão ouvindo. Pai, eu rogo a Ti que haja em cada coração, Senhor, uma mudança, uma transformação, que haja perdão, Senhor, por falhas, por erros, que haja reconciliação, Pai, que haja aí, Senhor, uma resposta de fé para que muitos entendam, Senhor, que o que está acontecendo em suas vidas é proveniente, Senhor, de uma perseguição satânica, diabólica. Mas se há alguma falha sobre esse acontecimento, perdoa, Senhor, as falhas, eu te peço, para que eles possam voltar ao caminho. Assim oro agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus nos permitir.